Olá, gente, bom dia para vocês. Olha a tia Adriana aqui de novo para mais uma videoaula. A aula de hoje vai ser de língua portuguesa, por isso corre lá, pega o teu livro de português e vamos fazer algumas atividades hoje do nosso livro de português. Lembrando que tia Adriana pulou algumas páginas e vai voltar nas próximas aulas aos assuntos que ficaram pendentes. A aula de hoje começa na página 82, com o trabalho de ortografia. A gente sabe que existem algumas palavras que têm nas suas sílabas, no final, a letra L, né? Palavras com ao, el, il, ol e u. Veja que esse L aí, ele tem som de U no final da sílaba, tá certo? Como tem nessa conversa aqui algumas palavras que são assim, ó. Veja só. E aí, Alberto? De que horas vai começar a partida de futebol? Aí o colega disse, logo depois do almoço. Aí ele disse, beleza, até logo então. Aí ele disse, até. Veja que a gente tem algumas palavras aí, como Alberto, futebol e almoço, que no final da sílaba, depois da vogal A e da vogal O, no caso de futebol, a gente tem o L, tendo o som de U. Agora, leia outras palavras que também possuem essa terminação. Tem aí, ó, papel, balde, barril, lençol e pulga. E a partir daí a gente vai para as atividades. Lembrando que as palavras que termina com L, a gente tem que colocar, porque senão a palavra fica errada, tá? E aí nas atividades nós temos a primeira questão. Escreva o nome dos objetos. Aí nós temos aí o funil, jornal, né? Álbum, anzol, anel. E esse último é o quê? Vocês sabem, né? Tá certo. Pulseira. Então, coloque o nome aí, escrevam corretamente o nome desses objetos. Segunda questão. Acrescente o L após a primeira sílaba de cada palavra. Então, veja só. Aí na letra A tem a palavra caça. Se eu botar um L depois do K, antes do cedilha, vai ficar calça. E você vai fazer com todas as outras letras, tá? Taco vai ficar talco e assim por diante. Terceira questão. Pinte os cartões, né, os quadradinhos que possuem as palavras com ao, el, il, ol e u. Tá? Então, você vê, observa. Lembrando que o L tem que ficar depois da vogal. Antes não serve, tá? Que vai ter outro som. E quarta questão, complete também com a L, L, IL, OL e o L. E descubra qual é a palavra que está faltando. Por exemplo, aí, se eu botar OL na letra A, vai ficar soldado. Então, eu descobri já a palavra soldado. E assim vou fazer com as outras. Lembrando que tem nome de pessoa, a gente escreve com letra maiúscula, tá? E página 84, nós temos a quinta questão. Escreva frases com o nome das figuras. Nós temos o que aí no primeiro? Um hospital. Então, você vai escrever uma frase, criar uma frase falando sobre o hospital. Tem o soldado, tem o sol e tem o carrossel, tá certo? E assim a gente finaliza essa parte de ortografia. Agora a gente vai para a leitura do texto. Esse assunto também é uma atividade de interpretação de texto. E aí tá pedindo para você ler o poema abaixo e observar a sua estrutura. O nome desse poema, que a gente pode ver que é um poema diferente, né? Escrito de forma diferente. O título é Canção para Ninar
gato com insônia. Então, veja que tem rom, 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 várias palavrinhas rom. E os eis de sono, né? Para demonstrar que está com sono, para ele ter sono. Então, veja que as palavras elas estão organizadas num formato bem abstrato, diferente do que a gente escreve, né, no nosso caderno, os poemas. Então, de uma forma diferente, certo? De forma abstrata. E aí nós temos o vocabulário. Aí está dizendo, canção é uma composição poética feita para ser cantada, canto. Insônia seria a falta de sono, dificuldade prolongada e anormal para adormecer, incapacidade de dormir adequadamente. E ninar, fazer adormecer. Esses são os significados da palavra canção, insônia e ninar, tá? Veja que essas palavras não possuem dentro do texto, só no título, tá? E aí a gente vai para a página 85 e na 85 tá pedindo para você circular a imagem que representa o significado da palavra canto. Tem 3 imagens aí, você circula a correta. Na segunda questão, escreva as frases abaixo, substituindo a palavra que está destacada, que está mais escura, pelo seu significado, modificando também, se for necessário, algumas partes da frase, tá? Por exemplo, tem dizendo aí, a mãe de Patrícia canta todas as noites uma canção de ninar para ela. Então, o que é que eu vou fazer? Essa palavra ninar, eu vou substituir pela palavra, pela frase fazer adormecer. Então, uma canção para fazer ela adormecer, tá? E assim eu vou fazer com a letra B, no lugar de insônia, eu também vou botar seu significado. E na letra C também, no lugar de canção, também vou botar seu significado, substituindo. Terceira questão, ligue as palavras às imagens corretas. Nós temos a palavra canção, ninar e insônia. E aí você vai ler a palavra, vai observar direitinho a imagem e vai ligar a palavra até a bolinha da imagem. Primeiro aí a gente tá vendo, ó, uma mulher, uma pessoa, né? Um menino que não é a mulher, é um menino, que não tá conseguindo dormir, tá com um olhão assim, ó, de noite, não tá conseguindo dormir. Então, ele tá com canção, ninar ou com insônia. Na do meio tem alguém cantando. Então, ele tá fazendo uma canção, ninar ou insônia. E tem a mãe com o bebê. E a mãe com o bebê tá fazendo o quê? Tá cantando uma canção, tá fazendo a criança ninar, né, para dormir, ou com insônia. É só ligar as imagens, tá? E página 86. A página 86 é estudo do texto. A gente vai responder de acordo com o texto lá do que a gente leu, do formato poético. Primeiro, que animal as palavras do poema formam? Aquelas palavras estão em formato de cachorro, de gato, de águia. Aí você circula ali, tá? O animal que está falando no texto. Segundo, quantas palavras há no texto do poema? Aí você vai contar quantas palavras há no texto e quais são essas 2 palavras, tá? Terceiro, observando o título do texto, por que apenas uma palavra foi utilizada no texto? Então, no título do texto tem apenas uma palavra foi utilizada no texto, tá? Responda aí. E o quarto, o texto que você leu é um caligrama, texto cujo linhas, letras e palavras formam uma figura
relacionada a uma mensagem do texto. Pesquise na internet outro caligrama e cole no espaço abaixo. Então, se você não puder colar, vocês podem copiar ou desenhar, né, dentro desse quadrado aí. Depois coloca qual é o título do texto, o nome do texto que você pesquisou. E na letra B, que imagem ela forma com aquelas palavras, tá? Então, é só pesquisar lá na internet, no Google, caligramas, que aí você pode ou imprimir, colar ou escrever do jeito que tá lá, tá? E assim a gente vai finalizar a aula de hoje. Lembrando que os assuntos que estão sendo pulados aí eu ainda vou retornar semana que